Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, 7 de maio de 2020. Cadeira Cativa até às 8h30 da noite. Vamos falar tudo sobre o melhor do futebol. A propósito de o melhor do futebol, deixa eu ver se esse aqui é o outro fone que está aqui. Está aqui. Aí, vamos colocar bonitinho para cá e agora para cá. Aí tá certo. Ficar com sorte de pendurado aqui não ia dar bom resultado. Bom, começando com o Diego Souza, né, que testou positivo coronavírus lá no Rio de Janeiro, está em isolamento em casa, não se tem uma previsão de quando vai poder vir para Porto Alegre, em princípio mais uma semana, né? É isso que se especula. O Grêmio bem que tentou esconder no começo, ou não confirmar, né? Porque também, certo, tinha alguma dúvida, mas Diego Souza, por enquanto, não vai poder treinar nem com os demais, né? Porque agora ninguém treina com ninguém, né? É todo mundo meio que individual, mas não poderá fazer esses primeiros exercícios tentando a volta ao futebol. No Internacional, todos os testes deram negativo, pelo menos por enquanto. E o Marco Bobsen, que é do Conselho de Administração do Grêmio, melhorou, né? Já está consciente sempre esteve, né? Mas está numa situação melhor. O Marco Bobsen, a gente fica com essas coisas pendentes, porque a gente divulga, depois perde o contato, não se divulga mais nada, então quando tem uma boa notícia a gente tem que passar também. E hoje aconteceu uma coisa, se não inusitada, né? E também não é surpreendente, mas não é muito comum. O Maicon está ganhando na justiça uma ação do São Paulo de 200 e poucos mil reais. Até aí tudo bem, né? O Maicon saiu meio brigado de lá, meio enxotado de lá, o Muricy queria segurar, o São Paulo não queria mais, a torcida não tinha a menor paciência para com o Maicon, e o Maicon colocou na justiça, aí é que entra o detalhe da notícia, pedindo horas extras, horas dobradas por trabalhar em domingos, e adicional noturno. Aí hoje um dirigente me ponderou, e quando eles ganham bicho por vitória à noite, eles devolvem o dinheiro esse, da diferença? Então, já seria um extra, né? Porque já que não se pode jogar à noite sem ganhar adicional noturno, se não dá para jogar à noite, não dá para cobrar bicho, então, quando se joga à noite. Mas isso aí já vai dar alguma celeuma, porque outros jogadores do São Paulo entraram pedindo a mesma coisa. E aí o Maicon é jogador do Grêmio. Ele vai fazer a mesma coisa aqui no Grêmio? Vai incentivar ele, que é capitão, os outros jogadores a fazerem a mesma coisa, justamente num momento muito difícil. E o Maicon andou batendo boca o dia inteiro com os torcedores do São Paulo, que não gostaram nada da situação, xingaram o Maicon, e ele disse que isso aí é uma situação normal, e ele está pedindo outras coisas, e a tendência é que ganhe essas outras coisas do São Paulo também. Mundo afora, pela Holanda, eles estão dizendo que haverá jogo, sim, esse ano, a partir de setembro. E com o público. Aí é que entra uma coisa nova, numa declaração de uma autoridade. Com o público, só quando surgir a vacina. Essa é uma peculiaridade. Porque não é quando houver uma boa condição, ou quando o governo liberar, ou quando A, B, C, D acontecer. Não. Vejam só a preocupação dos holandeses com o coronavírus. Só quando houver vacina. O campeonato sul-coreano começa amanhã, né? Não começou hoje. O Bogato falou que começou hoje e me deixou encucado. Começa amanhã. Eu acho que começa amanhã. Mas, independente de qualquer coisa, a notícia não é essa. 12 países estão interessados em transmitir o campeonato sul-coreano, dentre os quais o nosso querido e amado Brasil. Significa dizer que já há até um certo desespero para ver bola rolando. Em termos de Brasil, quem é que se encaminha para ter uma ínfima possibilidade de colocar a bola a rolar? O Paraná. Já se falou que era Santa Catarina. Já se falou que poderia ser o Rio Grande do Sul, porque quando se especulou isso, quando da palavra do caboclo, o Rio Grande do Sul era o estado da nação que tinha menos casos de morte entre os estados principais. E agora não.
Agora o Rio Grande do Sul requer um cuidado maior, inclusive tem as bandeiras do governador e tal, que causam algum embaraço aí para que possa se especular a volta do futebol. Até mesmo aquela situação de 3 ou 4 sedes divide opiniões. Outra coisa, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol descartou aquele negócio de sede única. E tem uma coisa que é prevista pelo TJD. Os jogos da última rodada da fase classificatória têm que ser todos no mesmo horário. Então, local único, não tem. Sede única não tem como. Teria que haver aí uma cidade que tenha 3 campos, a outra que tenha mais 3, né? Já dá 2 sedes pelo menos para haver aí os 6 jogos envolvendo os 2 clubes. Ou então 3 sedes com 2 campos em cada sede. Caxias, Bento Gonçalves tem 1 e tem a Velha Montanha, e Porto Alegre tem 3. Então, Porto Alegre, Caxias e Bento já daria. Mas aí tem que haver a concordância das 3 prefeituras, a concordância dos 12 clubes, a concordância do governador do estado, das autoridades sanitárias, as autoridades ligadas à saúde. E ainda nos campos aqui de Porto Alegre tem o do Zequinha, que é grama sintética. Vão aceitar jogar na grama sintética? Aí vão alegar que pode ser um benefício para o Zequinha? Mas aí eu acho que ninguém está muito preocupado com esses ínfimos detalhes, né? E tem os jogos do próprio Zequinha. Então, o próprio Zequinha pode jogar uma em casa, outra no Beira-Rio, o Inter jogar uma no Zequinha, o Juventude jogar aqui, outra. Aí você dá para ajeitar, né? Porque a grama sintética é uma realidade, né? Já tem no Atlético Paranaense, tem no Palmeiras, já tem no Zequinha e outros clubes aí já vão para esse caminho também. O Internacional alega que a Turner lhe deve 5,5 milhões e está ameaçando entrar na justiça pedindo o rompimento de contrato. A verdade é que isso aí foi um amor mal construído, né? Foi aquele sonho de verão, aquela história de vamos encarar a Globo, vamos por outro caminho para ver se a gente tem algumas vantagens e tudo mais. Um negócio que não começou bem, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. E a própria Turner também já não tem nem canal de esporte para transmitir no Brasil. O presidente do CCFERGS, que é o sindicato dos funcionários em empresas esportivas, né, deu uma declaração hoje bombástica na Rádio Grenal. Fez muitas insinuações, que até o presidente, por estar com o vírus, o coronavírus, pode ter passado para funcionários, que o Inter está demitindo funcionários e não está fazendo exame demissional, né? Hoje até o João Patrício Hermann respondeu também ao Miguel Salaberry, o vice-presidente do Internacional respondeu, dizendo que não há necessidade, nesse momento, dos exames demissionais. Diz que é uma barbaridade o que disse o Miguel Salaberry e que vai responder na justiça. Disse mais o Miguel Salaberry, insinuou que as empresas terceirizadas que prestam serviços ao Internacional são de conselheiros ou de dirigentes ligados ao Internacional. Então o Inter vai às ganhas para cima do presidente do CCFERGS, que até inclusive disse no ar: eu já estou cansado de tomar processo, é mais um que eu vou tomar. Por quê? Porque há muita celeuma em relação às demissões, porque o Grêmio suspendeu contratos, o Grêmio diminuiu o recebimento por parte dos funcionários de acordo com o que a lei prevê, o Grêmio suspendeu contratos, enfim, renegociou para não demitir. E o Internacional demitiu quando disse que poderia encaminhar a situação mais ou menos de acordo com o que fizera o Grêmio. O Inter disse mais, o João Patrício Hermann, que ontem disse aqui pelo telefone e hoje repetiu lá na Rádio Grenal. A situação ainda não é caótica, mas se piorar, o Inter vai ter que tomar medidas ainda mais enérgicas. Então, que essas medidas foram de um cenário moderado, né? Moderado, quer dizer, entendendo que tudo vai voltar à normalidade num período relativamente curto. Mas, segundo o nosso próprio governador, o pico ainda do problema virá no final do mês de junho. E até o próprio ex-ministro Mandetta fazia mais ou menos esse estudo aí, né? Esse crescimento agora
não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil, já era previsto pelo antigo ministro da Saúde, que dizia, inclusive, que era exatamente esse momento, maio, junho, de ascensão, julho de estagnação e, a partir de agosto, uma relativa melhora. Vamos ver o que vai acontecer, porque tudo isso corre em paralelo. O futebol não é uma ilha. O futebol está dependendo disso tudo que a gente relata aqui, sempre com detalhes. O Inter está falando em repetir os testes a cada 15 dias, né? E é um período razoável, porque faz o teste agora e depois faz de novo e não cria tanta celeuma. Eu acho que poderia ser semanalmente, né? Mas o Internacional tem lá os seus especialistas e sabe bem o que está fazendo. E o Inter hoje divulgou que com os 40, alguns falam em 41, eu recebi uma lista de 41, outros falam em 44. E até o Cristiano Nunes, preparador físico do clube, porque o preparador físico atual é o do Cudê. Sim. O preparador outro, que é o do clube, estaria nesta lista, que até eu recebi a lista, né, com o nome dos funcionários. O Cristiano Nunes, o Inter voltou atrás, está trabalhando no Beira-Rio, não foi demitido. O Índio deu uma certa celeuma, né, porque ele mesmo disse que estava decepcionado com a maneira que foi demitido. Outro que ganhava bem no Internacional, se fala em 20 mil por mês, que era digital influencer, o Fabiano Baldasso, ganharia 20 mil por mês, o Índio ganharia 10. Mas, de qualquer forma, o que se fala é que os 40 funcionários, somando tudo, né, dá uma economia de 300 mil por mês. Convenhamos, né? Eu sei que não tem como demitir jogador de futebol, mas um jogador de futebol a menos, meia boca, não, um médio, um Gustavo, um Natanael, um Wendel da vida aí, daria para pagar esses 40 funcionários. 3 ou 4 jogadores que tivessem uma redução de salário dentro do permitido na lei já se poderia chegar nisso. Dentro do permitido na lei. Aí é que está o detalhe. Não é nada forjado. Por isso que eu bati na tecla hoje, inclusive, quando conversei com o CEO do Grêmio, o Carlos Amundão, quando é que vai chegar no jogador? E isso aí não é contra o jogador de futebol, é a favor. Porque daqui a pouco os clubes vão ficar tão sufocados, que haverá novos Vascos da Gama, novos Fluminenses, novos Botafogos, novos Atléticos Mineiros. Porque se não houver a colaboração de todos, com quase zero de arrecadação, ou muito menos valor arrecadado, o Internacional está projetando aí uma arrecadação menor, até de 100 milhões de prejuízo. De não arrecadação, né? E por isso está cortando. 300 mil por mês. Nós estamos no mês 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8. 8 vezes 2 milhões e 400 o Inter vai economizar. Não chega a economizar tudo isso porque os que têm CLT têm que ser indenizados, né? Não, mas aí já... Isso aí já está embutido, né? Um dia seriam indenizados igual. Mas estou dizendo, deixaria de pagar de salário 2 milhões e 400. Né? É bastante e é pouco ao mesmo tempo, né? O clube está encalacrado. Depois que o João Patrício Hermann disse que o Inter vive o seu pior momento financeiro e econômico, o Internacional está fazendo de tudo aí para diminuir o custo mensal, né? E pediu para cada vice-presidente diminuir o custo de cada pasta em 30%. E começou demitindo, e isso sempre vai dar celeuma. Em qualquer empresa dá. Empresa de comunicação, futebol, que todo mundo tem mais ou menos domínio, e há uma revolta, inclusive, de alguns torcedores, dizendo, alguns jogadores que são lá, come e dorme, podiam dispensar e tal. É que para dispensar jogador tem que pagar todo o contrato. Pela legislação específica dos atletas. Pela legislação específica dos atletas. O que o Maurício falou de diminuir, é diminuir o da carteira, que está previsto pela legislação trabalhista. Né? Já o direito de imagem foi empurrado lá para frente. Então o Internacional já deixa de pagar agora, mas terá que pagar lá na frente. Está me cheirando a má negociação com os jogadores, tanto de Grêmio quanto de Internacional. Mas aí, porque os outros clubes estão reduzindo 25%. Estão reduzindo. Internacional e o Grêmio só adiaram o pagamento.
Tá? Palmeiras, que é rico, Flamengo, que é rico, Corinthians, que está mal, mas tem bastante possibilidade de buscar dinheiro, todos estão reduzindo aí 25%. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco da Gama não, porque o Vasco da Gama deve todos os meses do ano. O Corinthians, a gente fala que está mal financeiramente, mas diminuiu igual o Vasco. Né? Diminuiu igual o Vasco. Também teve essas reduções. O Botafogo, que também atrasa muito, também teve diminuições. Não, o Botafogo ainda não tinha anunciado. O Botafogo teve demissões, teve redução do seu quadro, mas não ainda dos atletas. Os funcionários é que estão pagando o pato. É que o funcionário, ele está sem atividade também, né? Então, boa parte está, né? Mas alguns clubes optaram por esse caminho, no caso do Inter, de demissão, porque apesar de existir na lei aquela previsão de suspensão do contrato, suspender o contrato de um funcionário por 2 meses ou 3, que é o que permite a lei, significa, após esse período, dar esta estabilidade ao funcionário. Não, quando a água bate no queixo, por isso que hoje pela manhã, quando a gente entrevistou o Miguel Salaberry e ele chutou todos os baldes, gerou muita irritação no Internacional. O João Patrício Hermes chegou a dizer na rádio que não se deveria dar espaço, né? Mas o cara é presidente do sindicato, representa os empregados em entidades esportivas, e aí ele tinha uma bronca com o Grêmio terrível, que o Grêmio não pagava os dissídios, que o antigo Gustavo Zanchi, antigo CEO do Grêmio, ganhava comissão em cima de demissões, porque era na produção de resultados. Pela economia que obtinha, ganhava percentual em cima. Demitiu funcionários com estabilidade que não poderia demitir, depois teve que readmitir. E eu me lembro que também, na época, a gente deu espaço para o Miguel Salaberry e depois ele conseguiu resolver essa situação com o Grêmio. E hoje cita o Grêmio como exemplo e tritura o Internacional numa análise de não é assim que se faz, uma barbaridade, o que está se fazendo e essas coisas todas. O Ari Silva Júnior, em relação ao assunto que você falou na abertura do programa, do Maicon, que colocou o São Paulo na justiça e ganhou na justiça, ele faz menção que é na Justiça do Trabalho, que deu ganho de causa em favor do empregado, que é algo comum. Mas aí tem o seguinte também, né, Rec? Se a gente for analisar de uma maneira mais ampla, o Paulo André ganhou esses tempos, inclusive a remuneração por não ter folga aos domingos, né? E também, isso é um processo que foi divulgado há poucos dias, foi no dia 1º de maio. E o Paulo André, que é o cara do bom senso, que estava preocupado com os jogadores pobres. Tá? Estava pedindo dinheiro a mais porque jogou no domingo. Mas qual é o dia do futebol no Brasil? Ele ganhou na justiça, fez um acordo para receber parcelado R$750 mil, ele ganhou. Não é pouca coisa. Ganhou do Corinthians ou do Vasco? Ganhou, ou do Atlético Paranaense? Não, no Atlético ele está agora. Está como dirigente lá, mas ele ganhou na justiça, foi do Corinthians. É onde ele jogou mais tempo, né? Mas ele ganhou muita contradição, muita contradição. O Maicon, com o dinheiro que ele ganha, não sei se fez certo, pedir horas extras, adicional noturno, hora dobrada por trabalhar no domingo, mas domingo é que é o dia do futebol. Então, tem coisas que dá para defender, mas tem coisas... Enquanto isso, o segurança, o Fernandão, né? Teve um infarto. Que é segurança também da seleção brasileira, não é segurança só do Grêmio. Teve um infarto, é um cara enorme, né? E, tem que se cuidar o Fernandão aí. Mas tá bem, né? Pelas informações está bem. Informações então, que tá melhorando. O Grêmio que hoje fez testes físicos e o Grêmio que projeta receber um dinheiro extra aí, né? De quem está lhe devendo aí. Parece que o Grêmio está projetando receber um dinheirinho bem interessante aí, se não me engano, 16 milhões ou 15 milhões, né? Bastante. A situação ainda é muito preocupante, não é, Galato? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Cadeira Cativa. Mais uma vez, sempre é um prazer vê-lo e ouvi-lo. Eu estou sem o som do Galato aqui, eu não sei se está saindo no ar, mas aqui dentro eu não tenho retorno. Vamos testar aqui? Está me ouvindo bem aí, Galato? Bom, vamos testar fora do ar e depois a gente chama
no ar aí o Galato. A gente está testando todas as maneiras de colocar as pessoas no ar e sempre a gente tem uma novidade boa aqui, né? Que é uma alternativa tecnológica diferente, né? O Skype, o WhatsApp, a gente vai alastrando essa possibilidade, então por isso que às vezes a gente testa uma vez, testa duas, testa três. Um intervalo rápido até que volte o Galato, para que a gente ganhe tempo aí e possa conversar com o goleiro que tirou o Grêmio de uma situação bem enrascada. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, ainda de temperatura bem agradável, mas já dá para botar uma camisetinha por baixo, já dá para tirar o casaco da naftalina, né? Já dá para colocar no sol para começar a utilizar, até daqui a pouco, como diria em Lagoa Vermelha, uma japona, né? Eu hoje perdi um tio muito querido e nós temos uma boa audiência lá em Lagoa Vermelha pelo Facebook, tio Bira, né? Tio Adir, e claro que é uma tristeza para todos nós, né? Um velório curto, basicamente para os familiares, né? Estava com 84 anos, teve um AVC e partiu, infelizmente, nos deixando assim tristes, né? Porque era um tio muito alegre e tudo mais. E a família vai ficando cada vez menor, era uma família enorme, né? E aí a geração que está à frente da minha, né? Está partindo e isso deixa a gente com muita tristeza, né? O Galato já está conosco aqui, já ouvi aqui no retorno, o Bruno Soares conversando com ele, já está tudo ok, então é com o Galato que a gente vai conversar. Tudo bem, Galato? Fala, Rec, tudo bem? Desculpa aí, não deu certo ali via WhatsApp, mas vamos por voz mesmo, que fica legal. Vamos ver se a gente consegue um som legal aí para poder fazer uma conversa, breve que seja, mas apenas para matar aí a saudade do torcedor em relação a esse cidadão que, se não ganhou um grande título, quem sabe tenha feito a proeza mais importante do Grêmio nos últimos tempos. Na verdade é o seguinte, se a gente considerar aquele momento, era o título que tinha para se ganhar. E tinha a necessidade, inclusive, de ganhar naquele dia. Então dá para dizer que foi um grande título. Mas é que tem torcedor que se revolta quando a gente fala em grande título. Vamos falar em grande feito, então, né, o Galato? Olha, é que eu considero aquele, para mim, um grande título, assim, independente da disputa que era de uma Série B, né? Mas o que aconteceu naquela partida e o momento que o Grêmio vivia, aquilo ali era a final de uma Copa do Mundo. E eu acho que o torcedor, tanto eu como o torcedor, também temos orgulho de ter participado e ver feito o que o Grêmio fez, né? Onde cada vez mais provou a imortalidade que tem essa camisa, o peso que tem essa camisa do Grêmio de vestir ela. Então, aquele jogo poderia ter feito até uma final de um citadino, né? Como antigamente, e com certeza ia ser lembrado pela maneira que foi. E muito orgulho em ter participado daquele jogo. Bom, como é que o torcedor ainda se expressa na rua quando te encontra e tal, em tom de agradecimento, em tom de idolatria, enfim, o que o torcedor te diz quando te vê nas ruas, especialmente aí de Gravataí? Olha, é bem isso que tu disse, quando me enxergam, tem aquele agradecimento, né, pela defesa, por ter tirado o Grêmio lá da segunda e voltar na primeira. Já esse ano vai completar 15 anos, né, que se passou, mas parece que o torcedor aí que presenciou, porque mexeu muito com a emoção, né? Quando tu via que o teu time ia ficar mais um ano na segunda divisão, tudo se encaixando para ser motivo aí de gozação dos colorados. Em questão de segundos, a gente reverteu tudo e a alegria extrapolou quem estava assistindo. Então, para mim é gratificante poder ter esse reconhecimento do torcedor, até mesmo 15 anos após aquele feito. Isso aí é o inusitado, né? O que faz a diferença, por isso que o torcedor nunca vai esquecer, porque dali para frente o Grêmio reagiu. O Grêmio 2006 foi campeão gaúcho, 2007 foi campeão gaúcho, 2008 foi vice-campeão brasileiro, 2009 figurou bem na Libertadores da América, 2010 ganhou o título gaúcho. O Grêmio dava ares de melhoria, né? Porque o último título tinha sido em 2001
E depois o Grêmio foi piorando, a ponto de cair para a Série B, mesmo tendo firmado lá em 2000 um contrato milionário com a ISL, né? Que era para ser exatamente um período de alavancar o clube. E ao contrário, né, Galato? Você sabe bem, inclusive, para renovar um contrato seu foi muito difícil, muito complicado, né? Então, a situação que o Grêmio viveu foi uma sequência de fatos que redundaram naquele dia, e era um dia que o Grêmio tinha que sair em definitivo. Agora, você me disse há poucos dias na Rádio Grenal que não pretende mais concorrer à vida pública. Mudou de ideia depois desses últimos episódios? Ou, ao contrário, esses últimos episódios fizeram que você tivesse consciência que estava fazendo a coisa certa? Não, carreira política nunca mais. Não faz parte mais da minha vida esse desafio. Eu tentei agora, na última para a federal, fui bem votado. Sabe que as pessoas pedem que até que eu continue, mas acho que a minha índole não... Eu ia arranjar muita inimizade, porque eu não ia aceitar muitas coisas que aconteceu durante a campanha. Eu já criei inimizade. Imagina eleito, querendo, não aceitando uma coisa ou outra que envolveria questão partidária, tudo. Então, resolvi, para quem tem mais estômago do que eu, seguir nessa vida política. Eu não aceito a injustiça e, então, prefiro me ausentar para sempre dessa vida política e continuar tocando os meus projetos, que com certeza sempre vai ser também em prol assim, da minha comunidade, da minha cidade, aonde eu vejo a dificuldade que muitos passam. Agora, nesse momento que a gente está atravessando, é triste de ver o que vem acontecendo, mas a gente tem que ter forças assim, cada um ajudar para conseguir superar. Vou passar já a bola para o Maurício, e aí você responde as duas de forma conjunta. Eu sei que você tem um outro compromisso, então não quero abusar da tua boa vontade para ficar com crédito. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: nos anos 90, o Grêmio teve ali uma safra maravilhosa de jogadores, né? Foi bem na Copa São Paulo, e depois os jogadores vieram para cá, Roger, Danley, Carlos Miguel, Emerson, Arilson, misturados a outros veteranos que chegaram junto, né? Danley, já falei, e ali o Grêmio usufruiu bem disso. Depois agora, depois de um certo tempo, de 2016 para cá, quem sabe tem uma safra tão boa ou até melhor do que aquela, em termos de faturamento nem se compara, né? O Grêmio arrecadou agora um caminhão de dinheiro. Você acha que isso aí realmente é uma coisa definitiva? É este o caminho? Você que saiu da base do Grêmio. E a tua pergunta, Maurício? Não, em relação ao que a gente está vendo agora, Galato, boa parte da tua carreira foi com a vigência da legislação antiga que previa 50% só de indenização para o atleta em caso de saída. Os atletas conquistaram esse direito de receber um contrato integral caso fossem demitidos. Só que agora, num momento desse, você acha que esse assunto vai voltar ou tem que voltar à pauta para se conversar melhor, já que em vários clubes a gente está vendo que, como não dá para reduzir muito dos jogadores, ou no máximo pedalar o que vai pagar para eles, os funcionários que estão sendo desligados dos clubes? Boa pergunta. Olha, o jogador, eu vou dizer eu posso dizer com muita segurança, o jogador, ele é valorizado no momento que ele está ou fazendo gol, ou como eu era goleiro, não estava tomando gol. No momento que ele fica algumas partidas, alguma fase, vamos dizer assim, uma fase negativa, o clube automaticamente tem que se livrar desse atleta. Então, se o clube fez um contrato de 3 anos, e no primeiro ano o atleta foi bem, no segundo ano o atleta já foi mal, o clube gostaria sim de rescindir. Mas o jogador, às vezes, ele é tratado como uma mercadoria que tem uma validade, e se ele estragou antes da validade, o clube tem que ficar pagando salário, falando como jogador, né? E olhando também pelo lado do gestor, de um lado de um diretor, ou propriamente do administrativo de um clube, claro que para o clube fica melhor. Por exemplo, tu tem mais 2 anos de contrato, tu rescindir por 50%, como era antigamente. Mas o jogador adquiriu uma segurança. A gente não pode esquecer que esses salários exorbitantes que ganham é a minoria. É a minoria que ganha no Brasil. Tirando os jogadores de Série A, que ganham mais razoavelmente
um alto salário, né? Não vou dizer nem razoavelmente, um salário alto, são poucos. Agora, os que jogam Série B, jogam Série C, Série D, às vezes jogam só campeonato estadual, que são 4, 5 meses. Tu imagina que tu faz um contrato de 6 meses, não sei se às vezes vai valer, mas tu faz um contrato de 6 meses, e em 2 meses tu não aprovou, não encaixou no clube, e aí tu rescinde, daí ele não consegue mais se encaixar. Então a gente tem que pensar não só nos grandes, mas pensar muito nos jogadores que estão recebendo salário baixo, que dão sustento para a família. Às vezes todo mundo sabe que o jogador ajuda sim os seus familiares, então tem que ter muito cuidado nessa questão, de no momento que a gente está atravessando, simplesmente agora vai ali e corta. Eu vi hoje uma declaração que o Michael também reclamou uma questão de trabalhar os domingos, depois das 10 horas, mas foi muito interessante que ele comentou que quando ele teve no Figueirense, que não recebeu, acho que ele teve um Botafogo, se não me engano, também não recebeu, daí ninguém foi lá bater para ele, toma aqui, vamos pagar tuas contas. E agora quando ele reivindica, ele tem um contexto ali da fala dele que diz que no momento da dificuldade dificilmente vai aparecer alguém para ajudar o atleta, né? Mas é que nem eu falei, o atleta, ele infelizmente no Brasil é mais assim, tá rendendo, tu é bom. No momento que tu tá atravessando uma lesão ou tá uma fase ruim, o clube quer se desfazer. Então tem que ter muito cuidado nesse quesito de rescisão, de corte de benefícios dos atletas, porque amanhã depois pode ocasionar coisas bem piores tanto para o clube, mas acredito que se for aprovado vai com certeza prejudicar mais o atleta. Muito bem, Galato, como eu disse, quero ficar com crédito contigo e a gente tinha estabelecido mais ou menos esse tempo de entrevista. Te agradeço muito, te desejar sorte. Tá com negócio ainda aí em Gravataí? A minha esposa que toca o negócio dos peixes aqui, mas agora a gente não tem mais a loja, atende a domicílio só. Então tá bem. Boa sorte aí. Um grande abraço. Obrigado. Teve um prazer. Um abração. Tá aí. O Galato, os negócios estão difíceis, né? Mas estava fazendo um levantamento aqui dos que já tiveram o coronavírus, né? Começou naquela janta, e aí por isso que eu falei do Marcão, né? Que o Marco Bobsen foi o que mais padeceu daquilo ali. Está ainda tentando se recuperar 100%. Teve um período mal, em coma, inclusive, induzido. Isso. E até alguns amigos bem desesperados com a situação dele. Agora já dá para falar com o peito aberto, né? A gente atendia ligações de gente que mora um pouco mais longe. Me dá uma boa notícia, me dá uma boa notícia. Temos uma boa notícia. O Marco Bobsen está passando relativamente bem. Tomara que não tenha recaída, tomara que consiga se recuperar, tomara que saia já para a luta. Nós temos muitos casos de gente que ficou 15, 20 dias entubado e hoje está bem. Às vezes entubar é uma necessidade e não que o cara esteja à morte. Né? Um caso que tem sido público, o pessoal pode acompanhar nas redes sociais, de recuperação também, de que está indo num caminho bom, é a esposa do Sérgio Ilha Moreira. Também passou por maus bocados, teve dificuldades. Sérgio Ilha Moreira, um grande dirigente do Grêmio aí, um conselheiro de todos os tempos, né? O presidente Marcelo Medeiros, Humberto Busnello, Romildo Bolzan, Marco Bobsen, Adalberto Praz, Cláudio Oderich, Beto Carvalho, Eduardo Fernandes, todos de Grêmio e de Internacional, né? Agora mais o Diego Souza. Tem mais algum aí que eu esqueci? Ou que não está nessa enorme lista aí? E 2 funcionários outros, né? Que a gente não sabe exatamente quais são. Então, são 11, 12, né? No total. E esses dirigentes todos se recuperaram, à exceção do Marco Bobsen. E agora o Diego Souza, né? O primeiro atleta que foi diagnosticado aí com o coronavírus em relação à dupla Grenal. Em termos de Brasil... No Flamengo, nós tivemos ontem a divulgação de alguns casos também de atletas, né? Não foram divulgados os nomes do caso do Flamengo, só se divulgou que 3 atletas, salvo engano, do Flamengo também estavam com coronavírus e alguns funcionários. E tem uma outra especulação que o Jeromel teria pego, né?
Mas aí se pegou e recuperou, porque agora ele foi testado de novo, né? Porque existem vários tipos de teste, né? Tem o teste que indica se o vírus está ativo ou não no corpo, tem o teste que indica se a pessoa já tem anticorpo, se ela já tem anticorpo ao coronavírus, é porque em algum momento já pegou e já se recuperou. Muito bem, vamos fazer um intervalo comercial, nós temos sempre novas atrações aí e já na sequência virá a próxima. Já voltamos. Excelentíssimo senhor José Aquino Flores de Camargo, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional. Solicitação de informações. Hoje se falou também na demissão das telefonistas, as antigas telefonistas. Será que foram todas demitidas? A Alice, se não me engano, ainda estava lá e tal. A Marlice já estava em Salvador. Agora, puxa vida, eu sei que todo mundo sabe onde aperta o sapato e cada um toma as providências que acha que tem que tomar, mas deve ser doído também para o próprio dirigente, né? Os integrantes deste Conselho Deliberativo, abaixo assinado, nos termos do artigo 29, inciso 13º do nosso Estatuto Social, que permite-nos exigir de quaisquer órgãos do clube com prazo certo informação ou documento que julgarmos necessário, imputando as disposições do inciso 18º deste mesmo artigo, a quem for responsável pela eventual negativa ou omissão, vimos, por meio desta, pedir formalmente à mesa do Conselho Deliberativo por competência que solicite ao Conselho de Gestão as seguintes informações por escrito e considerando a urgência necessária em face da crise que afeta o clube por conta da pandemia do coronavírus, bem como os últimos desdobramentos em nosso quadro funcional no prazo máximo de 5 dias úteis. Que nos seja fornecida lista completa e atualizada de todas as funções remuneradas do clube, identificando respectivas vice-presidências e departamentos às quais estão ligadas, nomenclatura do cargo, descrição sucinta de suas funções específicas e valor da remuneração mensal. Obviamente, para garantir a privacidade e impessoalidade, o nome dos funcionários deve ser omitido. Tal solicitação de informações se faz necessária e urgente, uma vez que, para dar seguimento às nossas iniciativas enquanto conselheiros e conselheiras, no sentido de cumprir nosso papel efetivo de fiscalização, acompanhamento e colaboração junto ao Esporte Clube Internacional, necessitamos desses dados completos e atualizados, ressalvando a identificação pessoal para preservar a privacidade dos funcionários, mas tendo acesso a informações técnicas que nos sirvam de embasamento para o desempenho de nossas funções de contribuição e aconselhamento em relação a possíveis alternativas para o clube nesse momento de calamidade global. Assim sendo, pedimos o imediato atendimento, bem como o fornecimento completo das informações solicitadas no prazo certo, que é de todo razoável, uma vez que são informações simples e disponíveis no sistema informatizado, sob pena de configuração de negativa ou omissão à solicitação formal de informações por conselheiros, conselheiras, falta possível de sanção disciplinar dos responsáveis, conforme bababá. Então, aqui, os que assinam são conselheiros do povo do clube. E aí tem aqui toda a lista: Dimitri, Marcelo, Lucas, Lueci, Gabriel, Tomás, Bruno, Mauro César. Mauro César Arruda é aquele que se envolveu, irmão da menina, aquela da confusão, estava junto, uma coisa assim, né? O César Oliveira, Jocelito Prestes, Leonardo de Oliveira, Paulo Roberto, Wellington, Eduardo Santos, Eric, Fabiane, Rosângela, Letícia, Tiago, Rosita, Luiz Portinho, da cadeira de rodas, né? Isso, do Paradesporto. Isso. O Rodrigo, o Fábio, o Ícaro Casagrande, que já esteve aqui, o José Carlos, o Diego, o Bernardo, o Rogério, o Victor Gasperim Ribas, a Maria Lúcia, o Vali Petri,
o Eduardo e a Daniela Buffon. Então, assinam aí pedindo o quê? Eu entendi qual foi a solicitação. Para saber se é razoável o que o Inter está fazendo. Se não tirou quem deveria tirar, né? E tirou algum de forma injusta, né? Eu acho que é isso, né? Para ver se está razoável aí a... Se de fato haverá economia, se a economia é expressiva, deve ser nesse sentido, né? Vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com mais atrações aqui no nosso Cadeira Cativa. Muito bem, vamos ver o vídeo que o Grêmio divulgou hoje com o Mauri Lema, com o Paulo Vitor, o Mauri que é preparador de goleiros, o Paulo Vitor que é o goleiro reserva do Grêmio, hoje nos trabalhos lá no CT de treinamentos. E agradecer ao Vitor, né, Vitor Rodrigues, que é o assessor de imprensa do Grêmio, aí pela sessão das imagens. Aquilo que nós fizemos foi aplicado na prática, né? Valeu demais as reuniões, as videoconferências, aquilo que nós conversamos, aquilo que nós procuramos colocar cada um com suas ideias dentro daquilo que podia ser feito. E o Grêmio, no seu todo, sua direção, o departamento médico, a comissão, todos foram unânimes, né, em aceitar os protocolos, porque é de saúde, é de benefício para nós, é de benefício para os atletas. E mesmo com essa dificuldade que o país está passando, nós voltamos a treinar com segurança e esperamos que isso aí possa passar o mais rápido possível para que a gente possa ter a chance de estar nos campos e os jogadores também exercendo a profissão da melhor maneira possível. Mas eu particularmente ao Grêmio agradecer por aquilo que nos propôs, por aquilo que propôs aos atletas, né? De essa volta com tranquilidade, com essa segurança, com essa tranquilidade que o Grêmio está dando. Eu acredito que a gente vai poder fazer um grande trabalho aqui e sem riscos. Goleiro é uma posição diferente, goleiro só faz quem ama, quem gosta, quem é apaixonado. Nós conversamos bastante durante esse tempo. É evidente que a gente não tem como passar muitos trabalhos, porque há necessidade do goleiro para poder trabalhar com bola. Esperamos que logo a gente possa estar aí já trabalhando com bola com eles, porque a parte física é se manter, é ter essa tranquilidade de poder voltar a conseguir fazer o trabalho da melhor maneira possível, mas o fundamental para o goleiro é a parte técnica, a parte específica e a parte com bola. E feliz em poder vê-los bem, se cuidaram como todos nós pedimos para que o fizessem, e saber que também seus familiares, seus filhos, suas esposas estão todos bem. Isso é fundamental e isso é importante. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que foi pedido, aquilo que foi passado, tudo foi feito da melhor maneira possível, mesmo nessa época que estivemos parados. Hoje nós fizemos um trabalho aeróbio, né? Mais para uma adaptação, para vermos como é que está a parte orgânica deles, né? Então foi um trabalho um pouco mais diferente daquilo do normal, né? Que o goleiro trabalha mais em espaço reduzido, o pique reduzido, né? Hoje nós fizemos um pouquinho longa distância, mas só mais para poder ter uma readaptação, vermos como estão e aquela necessidade de você pelo menos estar treinando no campo. Isso aqui é de uma importância fundamental para eles também, né? Esse reencontro é um recomeço, é de uma forma diferente e a gente tem que ir aos poucos colocando em prática aquilo que a gente pensa. Mas eu achei que foi de muita valia, estão numa condição muito boa, procuraram fazer da melhor maneira possível aqueles trabalhos que foram passados em casa, dentro daquilo que se podia fazer a cada um. E a gente espera aqui poder dar sequência com o trabalho técnico o mais rápido possível para que eles possam estar aptos, caso venha a ter os jogos, a condição melhor, porque tecnicamente é muito importante você trabalhar com bola com os goleiros. Eu acho que em principal se cuidem, acreditem, porque não está sendo fácil em outros locais. Porto Alegre é um local, Rio Grande do Sul é um local que tem esse cuidado, né, desde o início. Acho que foi importante demais, né, aquilo que o pessoal daqui fez, os governadores, os prefeitos, né. Então isso aí foi importante demais, porque o número aqui é baixo em relação a muitos outros estados, mas continue se cuidando, assim como nós estamos nos cuidando, assim como nós estamos voltando, porque eu acho que o futebol ele tem que continuar, né? Mas o mais importante é a vida. Eu imagino o meu e imagino do torcedor, né? A vontade que ele deve estar de estar ali, de estar vendo ali aqueles ídolos, né?
jogando, de estar vendo aquela arena lotada e todos gritando aquela marchinha do Grêmio ali, cantando. Isso aí é uma coisa que faz falta para todos nós, né? Mas logo, logo nós estaremos juntos, com certeza, com grandes vitórias, com certeza, buscando os objetivos de cada um que nós temos para satisfazer a alegria de todos os torcedores, aquilo que também pensamos que são os títulos. Queria parabenizar o Grêmio por todo o cuidado que está tendo com a gente. A gente sabe que é um momento de questionamento, volta ou não volta, mas o Grêmio está optando em cuidar do atleta e é o que tem passado desde a nossa apresentação, que é ter o zelo, medir as temperaturas, medir o que o atleta precisa, exames. Eu acho que isso é o mais importante para nós nesse momento. A gente fica triste com tudo que está acontecendo, porém feliz com o cuidado que o nosso clube está tomando com a gente, sabendo que a gente sabe que o campeonato não vai voltar amanhã, semana que vem, mas o pensamento do Grêmio também é em zelar pelo atleta e pela família do atleta, e é o que eles têm feito. O Mauri procurou fazer um trabalho mais físico por essa volta, né? A gente sabe que o momento agora é pensar na saúde primeiro, os protocolos de saúde, que é o que a gente tem feito desde a hora que a gente entra com o nosso carro no CT, buscando sempre a saúde, vendo o que o atleta está necessitando ou algum problema que esteja passando. E o clube tem ficado em cima de todos nós. O Mauri procurou fazer um trabalho mais de corrida, um trabalho para voltar um pouco, com responsabilidade, acho que dando o distanciamento correto, fazendo algo que seja profissional e estudado para que a gente possa fazer da melhor maneira possível. A gente fica feliz, como eu disse, por estar voltando ao nosso trabalho, independente da situação. A gente sabe que é um momento que todos estão vivendo dias difíceis, não foi diferente com a gente, com os nossos familiares. Mas a gente fica feliz também de não só voltar ao trabalho como a gente é recebido, pensando primeiro no cuidado e na saúde do atleta, que é o que o Grêmio tem pensado desde quando a gente se apresentou aqui ontem. O Grêmio, você vê o cuidado especial que está tendo com cada um de nós, tanto na chegada quanto na saída, quanto nos procedimentos de treinamento, e isso te dá uma tranquilidade para que você possa exercer da melhor maneira possível o seu trabalho. Primeiro eu quero deixar um abraço a todos vocês, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Quero dizer que isso afetou todas as classes sociais, independente de quem seja, foi todo mundo afetado, momentos difíceis que estamos passando ainda, mas eu tenho certeza, com fé em Deus, que nós vamos superar e dizer que dias melhores vão vir e com certeza daqui 1, 2, 3, 4 meses a gente vai poder ver o nosso futebol direito na TV de novo, vai poder de novo curtir a sua família, visitar os seus pais e ter uma vida normal em nome de Jesus. Isso aí é o que a gente mais sente falta, né? É o torcedor, o carinho, é estar dentro da arena, é sentir a vibração. Eu acho que a gente é motivado com essa paixão e não é diferente para nós jogadores de futebol. Como eu sempre digo, o torcedor dentro da arena faz a diferença, todo aquele apoio, mas o mais importante no momento é a gente saber que é o cuidado e a saúde de cada um e que a gente possa respeitar da melhor maneira possível. Muito bem, é isso aí, termina com todo o estilo aí a assessoria do Grêmio está se movimentando lá, mandando imagens, mandando conteúdo para a gente aqui, né, do Cadeira Cativa. Não veio nada do Internacional aí. Imagino que o Internacional vai seguir essa ideia do Grêmio, que é muito boa. Até porque é uma maneira de abastecer os veículos de comunicação com informações, de evitar aglomerações também. Não, e com falas. Exato. Com falas. Tem um conteúdo ali do Paulo Vitor muito interessante. O futebol daqui 2, 3, 4 meses. Né? Não sei se daqui 1, 2, 3, 4 meses vocês vão poder ver o futebol na TV, mas... Isso prova também o que os jogadores estão achando, isso interessante pro torcedor, né? O torcedor quer ver o seu jogador falando. É o preparador de goleiros, é o goleiro reserva, mas é o Grêmio se pronunciando. Esperamos aí que o Internacional siga o mesmo caminho. É tão simples, né? É só querer fazer e fazer. Né? E você falou, inclusive, na transição já do Conexão para o Cadeira sobre a Liga da Coreia do Sul, que vai voltar agora. O Brasil está a fim de comprar os direitos de transmissão. Qual é a emissora de televisão que quer? Alguém vai comprar. Isso aí é certo. Daqui a pouco, nem que seja da Zon, alguém vai comprar. Para manter receita. Para dar risada, nem que seja. Mas aqui, ó, a K-League, que é a Korean League, realizou 1.100 testes. É K-League ou é K-League mesmo? Aí vai do idioma que você lê. Então, como se escreve League em inglês, eu imagino que... Então tá, K-League, vai. Realizou 1.100 testes antes de voltar, agora, numa última rodada de testes antes de voltar, com todos os funcionários dos clubes.
um pouco diferente do... Quantos testes? 1.100. É bastante, né? É porque a Coreia do Sul adotou a testagem em massa. Lá na Coreia do Sul, os jogadores não pararam de treinar, diferente do que aconteceu em boa parte do mundo. Teve também todo um protocolo diferenciado das autoridades. Foram 256 óbitos apenas. A Coreia do Sul tem uma população de mais de 50 milhões de pessoas. E desde o início de maio, por dia, eles têm 10 novos casos de coronavírus. Que aqui nós temos 10 mil, lá eles com testagem em massa registram 10 casos. Por isso que tem condições de voltar. É exatamente o contrário daqui, né? Já voltamos. E o diretor médico do Grêmio, falando sobre o caso específico do Fernandão, o Ciro Simone, disse o seguinte... sobre o infarto agudo que sofreu o segurança. Ele teve esse problema, foi encaminhado para o Instituto de Cardiologia, foi atendido, está na CTI, mas está bem. A previsão é que amanhã já possa ir para o quarto. A gente torce porque o Fernandão é um baita cara, né? Com todo aquele tamanho, é uma moça. E ainda a propósito do que disse o presidente do CC Fergs, hoje pela manhã na Rádio Grenal, ele disse o seguinte, que o Inter deveria ter utilizado a medida provisória 936, que é aquela que permite suspender, renegociar, reduzir a carga horária e para evitar justamente demissões. Então, o Miguel Salaberry Filho, que carregou bastante para cima do Internacional e dizendo que o Inter podia ter feito a mesma coisa que o Grêmio fez. Então, o Inter iniciou as negociações e logo na sequência, enquanto negociava para ver o que faria com os seus funcionários, o Internacional acabou demitindo mais de 40 pessoas. E a propósito ainda do que disse o Miguel Salaberry, a insinuação sobre conselheiros serem donos de empresas terceirizadas que prestam serviços ao Internacional, o Inter já está tomando providências contra o Miguel Salaberry, garantindo que ele vai ter que confirmar na justiça o que ele salientou. De repente ouviu de algum bizu lá, o Miguel Salaberry pode ter entrado numa fria, né? E agora vai ter que se ver com a justiça. E o presidente do sindicato dos empregados em empresas ligadas ao desporto, ele disse que o Grêmio se preocupou em manter os empregos dos trabalhadores em primeiro lugar para manter uma estrutura vitoriosa, né? Salientando sempre a oportunidade de garantir os funcionários e não de despachar os funcionários. E em resposta, já falei alguma coisa aí sobre o que disse o João Patrício Hermann, vice-presidente do Internacional, que falou ontem aqui já, os números do clube são transparentes, o momento é de crise e todas as empresas estão demitindo. Em nenhum momento os funcionários foram maltratados. É um momento triste para nós. O que tem se dito muito aí, alguns comunicadores têm divulgado, que o Inter demitiu os estagiários por telefone e os outros que passam lá no departamento pessoal para acertar, os funcionários mais antigos, recebem uma máscara e o bilhete. A máscara com o logo do Inter. Então, uma frase de efeito. Não sei se esse é o melhor momento também de estar entregando isso, mas de qualquer forma, e o João Patrício ficou muito irritado com a posição do presidente do CC Fergs, dizendo que o Inter é um clube sério, né, que faz tudo certo, que paga corretamente os seus funcionários, não fica devendo nada e ainda os bonifica. Ninguém queria demitir ninguém, mas isso se fez necessário. Então, são muitas declarações que a gente tem que colocar os dois lados, né, para não ficar pesado para ninguém. Agora que o Inter vai tomar providências, eu não tenho dúvida, porque o que eu recebi de ligações hoje, pediram já lá a gravação para a Rádio Grenal e o Internacional vai tomar as devidas providências. Bom, a Alemanha já está com data aí, né? Vai começar no dia 16, já é logo ali. Logo ali também. Final de semana, né? Sem ser este final de semana agora que começa a K-Liga, é o próximo. Tem campeonato alemão, daí já motiva mais, inclusive as emissoras de rádio com certeza vão transmitir.
É o que se tem para transmitir, né? E em São Paulo o pessoal está apavorado também com a situação do Corinthians, né? Inclusive alguns debates mais acirrados, dizendo que o Corinthians de novo pode entrar nessa trilha aí de ser candidato ao rebaixamento, porque tem problema de tudo que é jeito para resolver, não consegue estagnar nada, então há uma preocupação muito forte. E no Rio de Janeiro, com tudo que o Flamengo está vivendo, pegando 90 milhões emprestados, 38 infectados com coronavírus, os funcionários que foram demitidos chutando o balde contra o presidente e outros que eles chamam de presidente adjunto, né? E o Flamengo, de novo se especulou no Rio a possibilidade do Flamengo contratar o Neymar. Mas aí é um negócio que parece que faz para provocar, né? Ontem o Botafogo também, né? Falando no Robin. No Robin, quer dizer, para aí, o Botafogo não está pagando ninguém e fala Demitiu funcionários. E aí se fala no Robin, que a gente sabe, brilhou na Alemanha, um grande jogador holandês, né? Foi destaque, inclusive, na Copa aqui do Brasil, jogando uma bola redondíssima. O Flamengo chegou a divulgar uma nota hoje, Rec, aí por um assunto triste. A mãe do Ronald, que é um jogador da base do Flamengo, foi destaque em um torneio que é realizado nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, e por isso foi para o Flamengo. A mãe dele faleceu por conta do coronavírus e por isso também que se mostra que os clubes acabam se preocupando com todo o entorno do atleta, em muitos casos, no quesito contágio, né? Esse caso acabou tendo óbito, mas muitas vezes alguns clubes optaram por fazer testagem completa, inclusive de quem está próximo do jogador, até para se ter um controle maior, porque os jogadores acabam convivendo com muitas pessoas, né? E acaba, daqui a pouco, um caso desse, a pessoa vai passando adiante e chega em um jogador de futebol, chega em algum caso mais grave também de algum atleta de alto rendimento. Mandar um abraço para o seu Wilson Fac, foi nosso anunciante até período recente aí, né? É uma hora de fazer pequenas remoções de algumas coisas, mas já estará de volta aqui ao nosso convívio. Diga, Maurício. Em relação ao que o Internacional está debatendo com a Turner e o não pagamento por parte da Turner agora... O Inter alega que não pagaram 5 milhões e meio, né? Hoje é dinheiro, né? O que acontece é o seguinte, Rec, a Turner deveria pagar em abril, maio e junho em 3 parcelas, ou melhor, maio, junho e julho. Até abril eles diziam que iam pagar. Em maio, junho e julho, eles pagariam 104 milhões somando todos os clubes que têm contrato. Daria mais ou menos 3 parcelas de 5 milhões para boa parte dos clubes. O Fortaleza, que receberia um pouco menos, receberia cifras menores. Isso equivale a 50% do contrato com a Turner, que eles deveriam pagar agora nos próximos 3 meses. Até o mês passado diziam que iam pagar e agora colocaram a culpa no coronavírus e disseram que que estão adiando por prazo indeterminado o pagamento. Bom, aqui nesse programa, o Ricardo Colbalcini, antes de acirrar essa crise aí de coronavírus, né, de ficar mais difícil trazer convidados e tal, mas veio aqui o Ricardo Colbalcini, é Colbalcini mesmo, né? Quando aprenderam a dizer o nome do rapaz, ele saiu do Inter. O ex-membro da comissão, hoje deu uma entrevista para a revista Colorada, e revelou que foi informado a ele, quando assumiu o posto de Odair Helman em 2019, num primeiro momento, e também para os jogadores, que ele faria apenas o jogo contra o Santos. Ele disse aqui, né? E disse também na sua entrevista de despedida, né? E aí na segunda-feira ou terça estariam apresentando um novo treinador, que era para ser o Cudê. Só que aí as coisas foram acontecendo. O Cudê pontuou que só viria neste ano, aí foram contratando, foram trabalhando também a situação com o Zé Ricardo, né? E eu fui fazendo o jogo contra o Avaí, contra o Vasco, mas já sabendo que chegaria um novo treinador. Repetiu o Ricardo Colbalcini. Eu estou trazendo porque esse assunto vai vir à baila e vão dizer que é grande novidade. Então, de maneira interina, ele treinou o Internacional nas rodadas 25, 26 e 27 do Brasileirão, substituindo o Odair Helman. E após uma derrota para o Vasco no Beira-Rio, o Inter já prontificou, já noticiou a contratação do Zé Ricardo. É o Benhur Pereira que está na linha? Está aí o Benhur, estou vendo ele ali, ó. Está ali. Estava com problema de internet, mas deu um jeito aí para participar do nosso programa. É muito importante o posicionamento do Benhur,
porque é um cara que já circulou bastante pelo nosso interior, sabe das dificuldades do momento também do nosso futebol gaúcho como um todo, envolvendo Grêmio e Internacional. Você ainda acha que teremos campeonato gaúcho ou já está jogando a toalha, Benhur Pereira, que estava se classificando no segundo turno? A gente até brincou, era uma vitória só, mas estava classificando o Novo Hamburgo como segundo na chave do Internacional. Tudo bem, Benhur? Seja bem-vindo ao Cadeira. Tudo bem, Rec? Tudo bem, Rec? Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Na verdade, aquela ansiedade inicial, né, Rec? Pós ali, quando começou a questão aí da pandemia, a gente fica bem ansioso e procurando, né, informações para tentar pensar o que fazer para quando voltaria. Agora, já mais tranquilo, né? Eu acho que sai o campeonato, né? Não sei, é que existem muitas questões aí e eu acho que a federação deve estar sabendo isso, os clubes. Alguns clubes, eu imagino que aqueles 5 últimos colocados não queiram mais o campeonato, né? Eu imagino que Aimoré, Esportivo, São José e Ipiranga queiram a disputa de uma Copa do Brasil e Série D, né? Inter, Grêmio, Caxias e mais uma equipe querem o título, né? Eu conversei com um dirigente de um clube do interior e até ele me comentou que é capaz de ser mais fácil terminar o gauchão do que fazer um campeonato brasileiro de Série C, D, B e A, porque tem algumas praças no Brasil que a situação está bem complicada, né? Então, se o futebol for voltar, o Rio Grande do Sul, se tu parares para pensar assim, tá dentro de um bom nível, né? Vou falar por Novo Hamburgo, nós temos aqui 2 mortes só, né? E hoje, bem tranquilo, a cidade voltou ao normal, claro que o pessoal usando máscaras, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é Passo Fundo e Lajeado, que é a situação mais complicada, mas no Brasil a gente sabe, né? Que tem algumas praças aí que teriam futebol, a coisa é bem complicada, né? Bom, Benhur, em termos de Novo Hamburgo, tem como chamar todo mundo de volta? O que você já perdeu que não tem como recuperar? Olha, Rec, a situação bem definida, né? O Novo Hamburgo aguarda uma questão aí da federação, da CBF, do sindicato, dos atletas, tudo que possa vir pela frente, né? Com certeza alguns atletas, né, foram rescindidos os contratos, não sei se com a volta alguma questão poderia ser feito de preparar um novo contrato, né, ou só ampliar ele. Então hoje a gente simplesmente não sabe exatamente o que vai acontecer, não existe uma data para começar nem para terminar, né? Eu fico feliz assim de ver o Internacional, o Grêmio, dentro, claro, dos protocolos, dentro da situação que é possível, começar a treinar. Claro que é um treinamento, né, mais de... Eu vi o Internacional algumas questões de finalização, uma coisa bem individualizada, né, o contato direto, a parte física. Então é bom a gente ver atletas, né, de um nível bom. A gente no interior, a gente ainda tem a dificuldade, apesar que o esportivo já começou, parou, começou de novo, parou, e o São José também está tentando fazer os protocolos, mas aguarda uma definição com certeza do governador, da federação, e que seja feito aí, né, esses acordos aí. Uma coisa que eu sinto assim muito, que vocês mais no dia a dia aí na imprensa, parece-me que falta alguém que vá definir. Todo mundo com o pé atrás, todo mundo, claro, com medo, e as responsabilidades são grandes, entra a saúde nisso, mas parece-me que um vai deixando para o outro e não existe um consenso. Enquanto que isso não haver, ou alguém que vá realmente definir, eu acho que essa indefinição vai levar um tempo ainda. Me parece que teria que ser o governador, né? Porque se a autoridade máxima do estado é o governador e o futebol envolve várias praças, não seriam vários prefeitos, porque aí um define pela sua cidade. Não seria o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, porque não é a última palavra. Então teria que ser o governador. E, por segundo, o prefeito de Porto Alegre, porque é uma cidade maior, envolve uma situação diferente, tem que ser uma sede principal, aliás, as 2 sedes principais, se houver menos sedes, Beira-Rio e Arena, e mais o campo do São José. Então, me parece que em primeiríssimo plano o governador, depois o prefeito de Porto Alegre, e aí sim o consenso dos outros
times de outras prefeituras, Caxias e Bento, está se especulando, né? Com 3 praças. É uma ideia mirabolante, mas é. Uma pergunta mais do Maurício e depois a gente encaminha tudo para o Benhur responder junto. Não, eu queria saber, Benhur, você considera que, voltando o Gauchão, nessa hipótese, já que você disse que é provável, deveria ocorrer o rebaixamento e deveria voltar com esse intuito, ou pelo desequilíbrio técnico, por toda essa situação, é impossível se falar em rebaixamento e joga o ano que vem com mais clubes? Olha, Maurício, claro, a gente está num clube lá que está hoje o Novo Hamburgo em 9º, né, que corre o risco, mas não vou pensar como o treinador do Novo Hamburgo, tá? Vou pensar como um cara de futebol que trabalha há muito tempo. Acho que o primeiro, isso até conversei com vários dirigentes, né, e amigos, né, do futebol, e não sei se isso vai chegar na federação ou não, ou eles têm também ideias parecidas assim. Acompanho o programa de vocês com algumas ideias de alguns dirigentes também, mas eu acho que assim, hoje tu tem 5 equipes envolvidas para rebaixamento, e essas, por elas, com certeza não querem o jogo, né? Não sei se é verdade, me disseram que o Pelotas hoje tem 6 jogadores que estavam lá. Então, assim, como vai ter um jogo se não tem? O Novo Hamburgo dispensou alguns jogadores, imagino que jogadores com uma questão financeira maior, né? Ou seja, não dispensou, desculpe, acabou o contrato, né? O Juventude, pelo que eu sei, ele queria que fosse contratado jogadores novos. Bom, o Juventude tem uma Série B, o São Luís tem uma Série D, o Pelotas tem uma Série D, imagino que eram jogadores novos. O Brasil tem uma Série B, o Novo Hamburgo não tem série nenhuma para esse ano, né? Então isso já é um problema. Aí tu tem lá na frente o Aimoré, que renovou seus jogadores, Esportivo, que renovou seus jogadores, o Ipiranga, que tem uma Série C, e o São José, que tem uma Série C. Esses têm interesse que o campeonato ande. Se tu tirar o rebaixamento, não vai ter rebaixamento, e vai jogar com o que tem nesse primeiro momento, eu acho que deixaria todo mundo com tranquilidade. Ou tu dá a vaga para quem está na frente. Eu acho que a vaga hoje seria para o Ipiranga, da Copa do Brasil, e não sei se não é o Esportivo na Série D. Estaria definido, mas aí o Aimoré vai dizer, mas a competição não andou, eu poderia encostar lá. Aí o São José vai dizer, mas eu também posso, de repente, conseguir uma Copa do Brasil. Então, essas questões aí, eu acho que, né, então, se vai ter o campeonato, que tenha, de repente, com mais 5 inscrições, com mais 8, 9 inscrições, que não tenha rebaixamento, porque eu imagino que vai ser bem complicado. E quantos dias de pré-temporada, né, Rec? Vai fazer um treino físico, técnico, tático, com jogadores, de repente, novos, porque se tu parares para pensar, equilibrou tudo agora, porque parou todo mundo. Valeu, obrigado, Benhur, um grande abraço. Valeu, Rec. Obrigado aí pelo esforço aí todo. Vamos ver a imagem do Inter, a gente deu uma corneteadinha de leve aí, né? E aí, como o pessoal mandou as imagens do treino, a gente vai colocar aí 1 minuto e pouco, 2 minutos, que é o que temos de programa ainda. O preparador físico, Otávio Maneira. Fue muy bueno los trabajos, ellos tenían un plan de trabajo durante sus vacaciones, que fueron casi 40 días, y lo han hecho y han venido muy bien, han venido en forma. Empezamos con unos trabajos de pretemporada, habida cuenta de que hace 40 días que no habían trabajado acá en el campo. Entonces estamos haciendo un trabajo de fuerza y parte aeróbica y algunos trabajos con balón. Eso es, bien, dale, contra ahí, firme. José, ahora arrancamos, dale, va, eso es. Bueno, primeramente hemos testeado a los jugadores antes de comenzar los trabajos y los trabajos fueron planificados en grupos. Hemos comenzado con grupos de 6. Y hemos trabajado todo por estaciones. Venía un grupo de 6, hacía el aquecimiento, hacía un trabajo de fuerza y ahí iba el trabajo con balón y cada 30 minutos iba viniendo un grupo, pero ya la estación estaba vacía. Hemos trabajado por estaciones y así han hecho 2 horas de trabajo.
ahí va saliendo, toca y salí. Bien, firme, ahí va. Eso es, bien. Abajo, firme, eso es. Y es distinto hacer en la casa, algunos están en apartamentos en donde solamente tienen una bicicleta o tienen una cinta. Muito bem, é isso aí, cada um se virou do jeito que pôde, disse aí o Maneira que os jogadores voltaram em forma. Só para encerrar, agradecer aí o Gabriel Cardoso, o Rafael Antoniucci lá da assessoria do Internacional, já que eu agradeci também o Vitor Rodrigues da assessoria do Grêmio. Última manchete aí, última notícia. Nós tivemos mais um óbito no Rio Grande do Sul por conta do coronavírus em Marau. Até amanhã.